Graça e a paz. Nos últimos vídeos, nós temos falado um pouco sobre o dia do julgamento e a certeza do julgamento. E esses não são assuntos muito agradáveis de se tratar. E também o tema dessa aula que vamos falar agora, ele também não agrada uma boa parte dos cristãos. Estava lendo ontem um livro do C.S. Lewis e antes de comentar esse tema, ele até pede desculpa aos seus leitores, mas diz que não pode deixar de expor toda a verdade bíblica, pois esta é uma doutrina enfatizada por Jesus na palavra de Deus. O tema desse vídeo é sobre a realidade do inferno e parece que não é muito politicamente correto lidar com esse tema, mas isso não é de hoje. Charles Spurgeon, ele disse o seguinte: salvem alguns, ó cristãos, de todas as maneiras possíveis, salvem alguns, das chamas eternas e trevas exteriores, do choro, do pranto e do ranger de dentes. Procurem salvar alguns. Que isso seja, como no caso do apóstolo, seu maior objetivo na vida, que de alguma maneira possam salvar alguns. Nós que entendemos o Evangelho, sabemos que o principal problema do homem não é a questão financeira, não é a questão de saúde, não é a questão social. O principal problema dele é que ele está debaixo da ira de Deus. E se ele morrer debaixo da ira de Deus, ele receberá a justa punição por ter quebrado os mandamentos de Deus, se voltado contra ele, sendo rebelde contra o Criador. Por isso nós não podemos deixar de alertar as pessoas quanto ao verdadeiro perigo que elas estão correndo. O inferno é um lugar onde jamais gostaríamos de ver os nossos entes queridos ou qualquer outra pessoa. Mas eu não posso fazer simplesmente o inferno desaparecer. Então eu farei tudo o que eu puder para conduzir os pecadores ao Salvador. O único que pode evitar que eles terminem sendo condenados a uma eternidade distante de Deus no inferno. Agora alguém pergunta: será que você não está enganado em suas alegações sobre o dia do julgamento e sobre o inferno? Veja bem, meus irmãos, a existência do inferno e a certeza do julgamento não são alegações de pessoas falíveis. A Bíblia é a fonte de tal alegação e a Bíblia é totalmente infalível. Quando alguém se torna cristão, tal pessoa admite que estava errada e que Deus é justificado em suas declarações em relação a que nós temos pecado contra ele. Entretanto, vamos supor por um momento que não exista o dia do julgamento e nem exista o inferno. Isso significaria que a Bíblia é uma grande fraude, com a qual mais de 40 autores colaboraram durante um período de mais de 1500 anos para produzir um documento que revela o caráter de Deus como justo. Ora, esses homens o retrataram como um justo juiz, que alertou que um dia iria punir todos os assassinos, estrupadores, mentirosos, ladrões, adúlteros, etc. Todos esses escritores que professavam ser santos deram um falso testemunho, então, transgredindo os mesmos mandamentos que alegavam ser verdades. Isso significaria que Jesus Cristo era um mentiroso e que todas as alegações que ele fez sobre a realidade do julgamento eram, portanto, falsas. Também significaria que ele entregou sua vida em vão, como também fizeram milhares de mártires que deram suas vidas por causa da mensagem de Cristo. Além disso, se não há justiça suprema, então o Criador de todas as coisas, ele é injusto. Ele vê assassinos e estupradores e não dá a mínima, o que faz com que ele seja pior que um corrupto juiz humano que recusa exercer a justiça e a punir os criminosos. Contudo, eis a boa notícia: se não houver inferno, você não saberá de nada após morrer. Será simplesmente um fim. Nada de céu, nem de inferno, absolutamente nada. Você nem mesmo terá noção desta boa notícia. Eis que a boa notícia, se a Bíblia for verdadeira e realmente houver uma justiça eterna, você se verá diante do trono de julgamento de um Deus santo. Pense nisto.
um Criador santo e perfeito, que consegue enxergar seus pensamentos e todo o pecado secreto que você já cometeu. E você tem uma multidão de pecados. E Deus deve, por natureza, executar a justiça. O inferno é a perfeita justiça de Deus sendo aplicada a pecadores que não se arrependem.